Vamos para o nosso quadro, então? Saúde agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba. E conosco aqui, Gleison Moraes Rios, neuroradiologista, intervencionista, e a gente vai conversar aqui ao vivo, né? Sobre vários tratamentos e também sobre aneurismas, é isso? Isso aí. Muito boa noite, tudo bem? Tudo bem, obrigado por convidar mais uma vez, é sempre bom estar aqui com vocês. A gente que agradece sua presença aqui, tirando as dúvidas de quem está em casa. Bom, vamos entender um pouquinho, doutor, eu queria que você explicasse para nós, né, o que seria então o aneurisma, para a gente entender melhor e depois a gente vai tentar explicar, eu quero que o senhor explique para nós também, tirando as dúvidas do público, para saber quem são as pessoas que podem ser acometidas por esse problema. Sim, eu já vou começar a responder a última pergunta. Perfeito. O pessoal separou umas imagens, a gente já podia começar... Colocar as imagens? Então, vamos lá, a Ana já está abrindo para nós as imagens. Já respondendo a sua última pergunta, qualquer pessoa pode ter um aneurisma, desde criança até idosos, né? Não tem nenhuma exclusividade. Okay. Existe uma preferência, né? São mais acometidos pessoas de 30 a 60 anos e uma tendência um pouco maior para as mulheres, mas acomete tanto crianças, idosos, homens e mulheres. Não, um problema genético ou não? Existe também um fator genético, um fator individual, como para outros problemas de saúde também, né? Então, existe uma tendência a ter uma fragilidade dos vasos do cérebro, mas além disso existem fatores externos que são importantes também, né? Correto. E dentro desses fatores externos tem dois principais, que é o tabagismo, né? Está fortemente relacionado tanto com a origem do aneurisma quanto com a ruptura de aneurisma, e também a pressão alta. E a pressão alta? Então são dois fatores externos que a gente pode controlar, né? Pode deixar de fumar e pode controlar a pressão. Mas tem fatores endógenos da própria pessoa que não tem como controlar. Né? Mas tem aí, então, uma questão genética, né? Que se houver uma história familiar de um aneurisma na família, então pessoas de primeiro grau, né? Familiares de primeiro grau, é recomendado que eles façam uma avaliação médica especializada e exames também direcionados para esse fim, para saber se eventualmente possui um aneurisma ou não. Então, o aneurisma é uma bexiguinha, pode ir passando, por favor? Pode fazer a sequência aí. É uma dilatação que acontece na parede do vaso, que ela é mais frágil por uma associação desses fatores genéticos com os fatores externos, e que vai dilatando, então vai formando uma bexiguinha que pode chegar um dia a romper. Né? Não se sabe exatamente a taxa de incidência de aneurisma nas pessoas normais, porque não se faz de uma forma em massa. Dá para descobrir antes. Né? Então, existem exames invasivos e não invasivos. Os não invasivos são melhores porque não oferecem risco à saúde. Né? Mas os exames que mais definem o aneurisma e também define o tratamento do aneurisma são exames invasivos, e por isso não se faz na população toda, né? E são exames caros também, né? Tem risco fazer o exame, mas tem como fazer, mas não se faz comumente em todas as pessoas. Agora, se houver na família uma história de aneurisma, então é recomendado que outros familiares façam, procurem especialistas para recomendar o melhor método. Então, a imagem mostra aqui a dilatação, né, do aneurisma, que é uma bexiguinha que se forma. Que é essa bexiguinha aqui que está aparecendo lá em detalhe, ó. É uma coisa importante, né? Antigamente acreditava-se que o aneurisma já nascia com a pessoa, que era congênito. Não é. É uma doença adquirida, a pessoa desenvolve. No decorrer da vida. E a gente sabe que antes do aneurisma romper, ele cresce, né? Então, uma vez que tem um diagnóstico do aneurisma, você já tem uma ideia que você pode fazer. Nem todo aneurisma é preciso tratar, né? Pesquisas mais recentes mostraram que aneurismas pequenos, dependendo do formato, da localização, eles têm a chance muito pequena de romper. E se a chance é muito pequena de romper, às vezes é menor do que o risco do tratamento. Correto, então a gente só acompanha. Agora, se houver uma mudança do aneurisma, ele crescer, mudar o formato, então isso é um indício que pode romper. Aí é necessário fazer tratamento. Isso é durante meses? Como é que eu acompanho? Durante anos, durante a vida toda. Você tem a vida toda para ter um aneurisma e esse aneurisma pode romper. Então, pode passar o próximo. Então, aqui para ilustrar os tipos de aneurisma. O aneurisma pode ser uma bexiguinha sacular, como essa, né? E pode ser
uma dilatação uniforme, que a gente chama de fusiforme, né, em formato de um fuso. E aqui a imagem de a ruptura de um aneurisma. Agora, doutor, desculpa interromper, mas quando a gente está com essa imagem aqui, né, está nesse momento aí da doença, ou nesse momento, a pessoa tem algum sintoma, ela sente dor, alguma coisa associada que ela fala, olha, pode ser ou não? Então, esse é um problema do aneurisma. É uma doença silenciosa, não dá sintoma. Existe um mito, né, que a pessoa tem dor de cabeça, eu tenho dor de cabeça, vou investigar para ver se eu tenho aneurisma. Você não tem nenhuma correlação direta entre dor de cabeça e aneurisma. Agora, o que acontece? Por que existe esse mito? Porque quando o aneurisma rompe, como mostra nessa imagem, o sintoma é uma dor de cabeça, muito forte, explosiva, é uma dor de cabeça que aparece do nada, a pessoa está bem, de uma hora para outra, uma explosão na cabeça, a pessoa geralmente fala, é a pior dor de cabeça da minha vida. Então não é essa dor de cabeça recorrente que a gente tem no dia a dia, que vai começando aos pouquinhos, dura hora, não. Ela começa do zero para tudo. Nossa. Então é uma dor explosiva. Geralmente a pessoa tem outros sinais também, tem dor na nuca, a nuca fica dura, né? A pressão oscila, aumenta a pressão e pode ficar com um grau de confusão mental. Em alguns casos mais severos, a pessoa até já entra em coma. E até 10% das vezes, quando rompe o aneurisma, a pessoa não tem nem tempo de chegar no hospital, já falece em casa. Dependendo aí do grau que é, acaba acontecendo uma hemorragia. Exatamente. É isso, uma hemorragia. Então, como tem fluxo de sangue dentro do vaso, então, com a ruptura do aneurisma, o sangue extravasa para fora da circulação, banhando a superfície cerebral e dá os sintomas de dor de cabeça, né? O sangue na superfície cerebral irrita o cérebro, irrita a membrana que cobre o cérebro, que é a meninge, isso provoca o sintoma de dor de cabeça. Associado a isso também o aumento da pressão intracraniana. E aí você tem uma pressão no cérebro, aí vem a dor de cabeça e o tratamento aí ele tem que ser imediato, assim, tem um tempo. Como é que é feito isso, doutor? Quanto mais rápido é melhor. Por quê? Quando rompe o aneurisma é uma coisa catastrófica, um evento caótico para o cérebro e para o restante do organismo. A chance da pessoa morrer ou ficar severamente sequelada é de 30% a 50%. É muito grave. Mas mesmo assim, várias pessoas se salvam com o tratamento. Só que se você não fizer nada, a chance de romper de novo é também alta. E uma segunda ruptura, essa chance de morte vai para 70%. E uma terceira, então, quase 100%. Então, quanto mais rápido, é melhor. E os dias que mais rompe são nos primeiros dias após o sangramento, até o 30º dia. Tá. É o risco maior aí que realmente vai romper. É isso, né? Exatamente. Pode passar a próxima imagem? Pode passar, vamos lá. Então, que é o exame padrão ouro, né, que a gente chama, o melhor exame que para tanto diagnosticar o aneurisma como mostrar características dele, como o tamanho, a localização, o formato, que são informações importantes na hora de determinar o que você vai fazer do tratamento. Né? Então, como a gente está vendo aqui, uma angiografia cerebral, essa bexiga, essa bolota toda que é o aneurisma. Né? Pode passar a próxima. A mesma imagem, né, mostrando numa outra posição, então o exame de angiografia vai vendo várias incidências. Ele tem um ponto onde acontece mais, doutor? Tem um ponto onde acontece mais. Você pergunta do aneurisma ou localização? Localização da bolha aí, né, do aneurisma. Existe, dependendo da localização dos vasos do cérebro, existe uma maior chance de ruptura. Então, o aneurisma da circulação posterior, que a gente chama que a circulação daqui de trás, né? A gente tem 4 vasos que irrigam o cérebro. 2 carótidas, que são responsáveis pela circulação anterior, e 2 vertebrais, que são responsáveis pela circulação posterior. Então, aneurismas da circulação posterior, ele tem uma chance maior de romper, né? Aneurismas maiores também, que 7 milímetros, tem uma chance maior de romper. Então, quando a pessoa tem um aneurisma que nunca rompeu, a pessoa não é fumante, a pessoa tem a pressão normal ou controlada, um aneurisma pequeno na circulação anterior, então essa pessoa ela pode ser acompanhada sem necessidade exclusiva de tratamento. Né? Caso contrário, a melhor indicação é fazer o tratamento para evitar toda aquela catástrofe que acontece quando o aneurisma rompe. Pode mostrar a próxima? Vamos para a próxima? Vai lá. Um outro aneurisma, um caso semelhante, né? Uma dilatação grande, pode mostrar a próxima. O exame também, pode passar o próximo também. Pode ser para o próximo, vai lá, Mônica, por gentileza. Aí. Ele pode fazer também uma reconstrução tridimensional que dá mais informações para a gente. Então, aqui é a medida do aneurisma, né?
mostrando a relação dele com o vaso. Essa abertura do aneurisma a gente chama de colo, que é a entrada do aneurisma. É uma informação muito importante que a partir disso a gente sabe que tipo de tratamento a gente vai ter que fazer, né? E o restante a gente chama de fundo. Tá. Esse aqui é um exame invasivo ou não? É um exame invasivo. Tá. Né? Mas quando há uma ruptura de aneurisma, o melhor exame é esse. Né? Quando a pessoa tem a suspeita de ter um aneurisma assintomático, então a gente faz um exame não invasivo. Se porventura descobrir um aneurisma, aí sim parte para o invasivo. Né? Sempre parte do menos arriscado para o mais. Quando a gente fala esse exame, ele já está sendo tratado durante o exame? Não, não. Né? É só para... Existe a possibilidade disso, mas eu vou te confessar que no Brasil é muito difícil acontecer. Tá. Né? Doutor, a gente já volta para cá já. Pode deixar essa tela de fundo? Vamos atender o telefone, que tem uma dúvida pelo telefone. Alô? Pode abaixar um pouquinho ali para nós, por gentileza, Maria? Estamos ao vivo aqui, você pode participar conosco, 2534-1234, pode participar conosco. Vamos ver se a gente consegue agora. Alô, boa noite? Boa noite. Boa noite, quem fala? É Bertina. Bertina, tudo bem? Tudo bem. Eu queria perguntar para o médico. Pois não. Eu tenho uma dúvida na minha cabeça. Desde que meu marido faleceu, ele não fumava, ele não bebia, e o médico disse que deu aneurisma nele. Ele estava caminhando muito bem aqui dentro de casa, aí um pouco caiu, já caiu com o lado paralisado, e eu socorri ele, mas ele durou só 40 dias internado, não teve jeito. Disse que era aneurisma, estourou uma veia no cérebro, mas eu não acreditei. Pois não. Pela história que a dona Bertina conta, sim, bem possível que tenha sido um aneurisma mesmo. O aneurisma é uma das principais causas de morte súbita, né? E é esse quadro caótico, catastrófico que acontece, né? De uma hora para outra a pessoa está bem, passa mal e muitas vezes não dá nem tempo de socorrer, como foi, infelizmente, o caso do marido dela. Do marido dela. O que eu percebo, até pela nossa amiga participando conosco aqui, que às vezes, assim, não tem os sintomas. Não né? tem sintomas. Isso que a gente realmente, eu concordo com ela, fica em dúvida, mas não tinha nada, ele estava bem, sempre teve uma vida regrada, né? Você vê, não fumava, não bebia, mas é uma doença silenciosa, né, doutor? Exatamente. Infelizmente, teria que fazer um exame desse invasivo na população inteira. Para poder identificar. Que é impraticável. Né? Agora, algum tipo de pesquisa, assim, olha, por região você tem mais você tem mais casos por região do nosso país, países mais frios, países mais quentes, não tem nada a ver? Não tem esse tipo no país não tem. Tá. Mas existe uma incidência maior na Finlândia e no Japão. Olha só. Os orientais de uma forma geral, mas especificamente no Japão e Finlândia. Puxa vida. Tem mais uma pergunta agora pelo WhatsApp, é isso, Maria? Boa noite. Boa noite, Neto. Deixa eu fazer uma coisa. Você trouxe para nós aqui, para mim e para o doutor? Eu trouxe. Você trouxe? Então tá bom. Trouxe sim, já vou mostrar já, viu, doutor? Ela estava lá no... Ela estava no Delta, ela trouxe, né? Uma tapioca, né, doutor? O senhor viu, né? Mas, doutor, tá chegando pergunta várias aqui pelo WhatsApp, pelo telefone também. Olha só, o Renato... Ele está perguntando o seguinte, a falta de dormir direito pode ocasionar aneurisma? É o Renato Borghese, ele trabalha à noite e dorme pouco. Ele parabeniza pelo programa e já agradece, doutor. Valeu, obrigado. Então, o distúrbio de sono é uma causa importante, assim, de prejuízo no trabalho, prejuízo na qualidade de vida, mas felizmente não tem nada a ver com surgimento de aneurisma. Não vai ser por isso que ele vai ter um aneurisma. Que bom, então já, nosso amigo pode ficar tranquilo, né? Ele trabalha à noite. Agora dormir é sempre bom, né? Tem que dormir, né? Porque daí você tem outros problemas aí, né? Exatamente. Tem que dormir. O que você estava falando então, essa aqui é feito como se fosse um mapeamento aí, né? Do local. Nesse estado aqui, como a gente está vendo, né? Ela vai ter que ser tratado, doutor? Vai abrir um tratamento aqui? Então, nesse caso especificamente, eu não me recordo se esse caso foi um aneurisma roto ou um aneurisma não roto. Tá, ok. Mas, de qualquer forma, esse aneurisma, né, a gente tem mais ou menos uma média, essa artéria tem, nessa região, mais ou menos uns 4 milímetros. 4 milímetros. E lembra que eu te falei que aneurisma acima de 7 milímetros é indicativo de fazer o tratamento. Se a gente fizer uma comparação desse diâmetro com o volume, daqui, você vai ver que tem bem mais que 7 milímetros. Sim. Então, só pelo tamanho do aneurisma já é um aneurisma que merece tratamento. Como que é feito o tratamento? Então, tem duas formas de tratamento. Uma por cirurgia convencional, por microcirurgia, que já é uma técnica que foi
muito desenvolvida desde a década de 70 e já chegou no seu apogeu, inclusive, né, feito por microcirurgia, e tem resultados muito satisfatórios, né? E tem uma outra técnica mais recente, que é feito internamente por via endovascular, através da cateterização dos vasos, o cérebro, há uma navegação pela vasculatura até o local onde está o aneurisma, e o microcatéter você consegue ocluir o aneurisma por dentro. Isso é o que a gente chama de embolização, né? Correto. A gente usa umas espiras, né, umas microespiras de platina, um material metálico, e aí com o tempo o sangue não entra mais, coagula e está resolvido o problema, não vai ter mais sangramento. Né? Eu acho que eu separei umas imagens também da embolização, a gente pode mostrar. Esse aqui é o tratamento convencional, por clipagem. Tá. Né? Ah, você fecha ela aqui. Isso, faz uma pequena abertura no crânio, acessa o cérebro por fora, e por fora também faz a clipagem do aneurisma e assim o exclui da circulação. Uma vez que ele está excluído da circulação, não vai ter mais chance de romper. E existe um tratamento então mais moderno, não é tão moderno assim, já tem pelo menos 20 anos, mas comparativamente é mais recente, que a próxima imagem deve mostrar. Então, dentro do vaso com o catéter, você cateteriza essa dilatação saccular e vai colocando algumas molas, que a gente chama, né? Umas espiras de metal que vão entupindo. Pode passar o próximo. Essa é uma mola, então o formato dela é tridimensional, né? O próximo pode passar também. Aqui, nesse caso, o aneurisma, ele tem o colo, lembra que eu te falei a entrada dele? O colo é bastante largo, as molas não ficariam só aqui dentro. Tá. Elas viriam para a circulação, toda. E poderia dar um problema. Então, nesses casos, a gente usa métodos de proteção. Nesse caso, a gente usou essa malha tubular, que também é um metal. Parecido com aquela que é colocada no coração. Exatamente. Também, né? É quase a mesma coisa, só que adaptada para os vasos cerebrais. A gente chama de stent. Então, é um stent. Você microcateteriza o vaso e, com a ajuda do stent, você protege o vaso. Pode passar a próxima. Aqui está as molas só dentro do aneurisma e o stent protegendo o E vida normal, doutor, ao se fazer esse tipo de intervenção? Se o paciente teve uma ruptura de aneurisma, existe algumas chances de ter algumas complicações da própria ruptura do aneurisma, né? Que aí tem outras consequências. Então, a pessoa pode ter um derrame secundário pela ruptura do aneurisma, que é provocado por uma inflamação dos vasos após o sangue está em contato. Alguns dias acontece, até 10, 14 dias pode acontecer. Pode provocar um acúmulo de líquido dentro do cérebro também, isso chama hidrocefalia. E pode provocar uma lesão mesmo da hemorragia dentro do próprio cérebro. Então, por conta da hemorragia da ruptura, que levou à ruptura do aneurisma, então pode ter alguns outros problemas, mas o tratamento, depois de feito o tratamento, não vai ter mais nenhum problema. Então, se a pessoa estiver intacta após o tratamento, ela vai permanecer intacta. Agora, é um tratamento que não tem risco, apesar de ele ser menos agressivo e tudo? Não. É lógico que tem risco. Tem o seu risco, né? Claro. Pode, como acontece essa técnica justamente para evitar um risco, que é a formação de coágulo dentro do vaso e pode levar a um AVC. Né? Outro risco é o aneurisma romper durante o tratamento. Isso pode acontecer também. Né? Isso é bem delicado. Mas uma vez que o paciente está bem, terminou a embolização, vida normal. Vida normal. Tem pergunta chegando pelo WhatsApp. Pode falar, Maria, diga. É o nosso amigo Periquito, é o apelido dele, viu, doutor? Ele pergunta o seguinte: boa noite, tenho 58 anos, hipertenso, sob controle médico. Aos 22 anos de idade, tratei de trombofeblite nas duas pernas. Era fumante e na época tomei medicações, dilatadores musculares por 3 anos. Aos 50 anos fui constatado com um aneurisma leve. No momento sinto muita dor de cabeça na nuca, tontura e pressão inconstante. Alterna de 10 por 7 e de repente 18 por 12. Tenho consulta agendada para a próxima quarta-feira no neurologista. Corro risco de um rompimento antes dessa consulta? Ele ainda diz que fumou 3 maços por dia durante 20 anos e parou de fumar há 19 anos. O pai dele teve um AVC com 88 anos, hoje tem 91 e é cadeirante, né? Cadeirante devido a sequelas. Entendi.
Ele falou várias coisas. Qual que é a pergunta mesmo que ele quer saber? Ele quer saber, ó, acho que especificamente, se ele corre algum risco de ter, assim, de imediato, um rompimento. Bom, eu vou entender que o aneurisma que ele tem é no cérebro. Porque o aneurisma ele pode acontecer em qualquer vaso do corpo. Qualquer vaso, né? Ele tem outros problemas vasculares. Foi bom que foi um caso bem ilustrativo, que falou aquilo que eu disse, né? Dos fatores endógenos. Ele tem um fator endógeno, o próprio pai dele já teve um problema vascular, uma vez, é uma outra doença, mas é uma doença vascular. Então ele tem os fatores endógenos e tem os fatores externos que são controláveis, mas que ele não controla tão bem. Então, assim, qualquer pessoa que tem um aneurisma pode romper o aneurisma a qualquer momento. Isso é uma verdade. A chance de romper o aneurisma, que nunca rompeu, né? Uma chance geral, não levando em consideração o tamanho e a localização do aneurisma. Então, a chance geral de romper o aneurisma é 1 a 2% por ano. Isso quer dizer, de cada 100 pessoas, 1 a 2 pessoas acompanhadas durante o ano vai romper o aneurisma. E isso quer dizer que em 10 anos, 10 a 20 pessoas. A 20 pessoas e assim progressivamente. Então, quanto maior o tempo de vida, maior maior risco de romper. E como ele tem a pressão que não está bem controlada, ele tem risco sim, né? Com certeza. Tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar, controlar a pressão, como o doutor falou para nós aqui. Aqui a gente vê mais É um outro método de proteção, né? Então, às vezes você não pode usar o stent. O stent ele tem uma particularidade que ele é que a gente chama de trombogênico. Ele promove a coagulação. Sim. A gente quer que coagule o aneurisma, mas não o vaso. O fluxo tem que continuar normal. Então, para a gente usar o stent, a gente tem que promover uma antiagregação plaquetária por pelo menos 7 dias. E hoje a gente já tem estendido esse tempo para 10, 15 dias. Numa fase de urgência, a gente não tem esse tempo. A gente não pode esperar 10, 15 dias. Então a gente não usa stent na fase de urgência, a não ser em casos muito excepcionais. Nesses casos a gente usa um micro balão, que a gente insufla o balão e o balão deixa a mola dentro do aneurisma. Correto. Pode mostrar o outro? Esse aqui é o caso, o antes e o depois, né? Tá vendo só? E aqui a bexiguinha, né? E depois preenchido por molas, já excluído da circulação craniana. Perfeito. Doutor, então a gente, até para auxiliar aí a população, se tiver algum caso na família que possa assim, procurar aí o hospital, procurar o especialista para fazer aí um acompanhamento. E evitar então aqui, como ilustrando aqui na nossa foto, né? A moça cortando o cigarro aí, evitar totalmente o tabaco, né? Dos fatores que a gente pode influenciar de alguma forma, a gente tem que tentar, né? Então, o tabagismo e o controle da pressão arterial, né? Tem que ser feito. Perfeito. Doutor, eu quero agradecer, nós chegamos ao final do programa, quero agradecer a sua presença, você possa voltar mais vezes aqui, Estou auxiliando, você vê que a população participa, né, que quer compartilhar desse conhecimento, então é um quadro que a gente preza muito no programa, que auxilia a população. E o que o senhor vem aqui é sempre uma aula, né, o senhor explica muito bem, a população, a gente fica grato por essa aula que o senhor explica muito bem aí. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Perfeito, obrigado, doutor. Obrigado. Muito obrigado, viu?